Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Primeiramente, bom dia. Enquanto o restante da turma vai entrando aí, a gente já vai falar um pouquinho sobre a questão do imperialismo industrial. Pessoal, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, como eu tinha falado para vocês, semana passada eu tinha pedido para que vocês procurassem aí na casa de vocês algum objeto assim que tivesse um histórico mais antigo, né? Poderia ser uma TV antiga, né? Um eletroeletrônico antigo, e que vocês pegassem isso daí e fizessem uma pesquisa rápida mesmo. Jogar lá no Google, lá, por exemplo, que produto que é, o ano que ele foi fabricado, quem inventou, para que vocês trouxessem isso para essa aula de hoje para poder apresentar, né? Então, eu queria que antes a gente começar a falar um pouco sobre a questão do imperialismo cultural, né? Eu gostaria de... Aliás, vou falar um pouquinho primeiramente do imperialismo cultural, depois a gente entra nessa parte aí, né, dos objetos para serem apresentados, tá ok? Pessoal, então quando a gente fala, né, sobre essa questão aí desse imperialismo cultural, nada mais foi do que uma forma de exploração, né, de povos de outros países sobre outros povos nativos que viviam, no caso, em outros países. Né? E não respeitando, inclusive, as questões econômicas, as questões culturais, as questões políticas, e impondo, de uma certa maneira, uma representação, né, um posicionamento e uma imposição sobre a cultura de outros povos, faltando com respeito. Então, nesse momento do imperialismo cultural, a gente pode citar, por exemplo, né, os países que exerciam domínio sobre outros, né, através da imposição da força. A gente tinha aí os territórios africanos e a gente tinha também os territórios da Ásia, que eram, inclusive, sofriam, né, muitas dominações, inclusive por parte dos europeus, mas assim, dentro desses continentes serem subjugados aí, tinha algumas concepções de mundos que eram muito fortes, né? Inclusive vinham diretamente aí da Europa. Então tinha a parte científica da coisa, né, da exploração em geral, e tinha a parte também do que nós conhecemos e que ficou conhecido também como darwinismo social, né? A questão do racismo também, do eurocentrismo. Então, o desenvolvimento da ciência, a aplicação na melhoria dos processos produtivos, foi um dos motivos, por exemplo, que fez com que os europeus e as demais outras potências industrializadas aí visse que eram povos como mais atrasados. Então, parecia então que o método científico poderia ser aplicado aí de qualquer situação para que viesse a descobrir uma verdade ou substituir também aí as antigas crenças, as tradições desses povos, né, que passavam a ser entendidas como coisas que eram equivocadas e coisas que eram ultrapassadas também. Então, dessa maneira aí, os povos colonizadores, né, no caso dos europeus nessa época aí, quando eles passavam a ter contato aí com os povos africanos, com os povos asiáticos, eles enxergavam as tradições desses povos como comportamentos que deveriam ser substituídos pelos costumes europeus. Então, isso foi algo que não levou à imposição somente da língua que deveria ser falada, mas também parte das religiões. Por exemplo, tanto que tem alguns países africanos, óbvio que não são todos, né? Alguns países africanos, alguns países asiáticos, né, que sofreram essa influência religiosa, que nós chamamos isso de aculturação, né, que foi essa mistura de cultura aí, mas sobre força e posicionamento. E aí, no caso, eles queriam impor a questão da religião, queriam impor a questão da cultura, política, economia. Aí, quando a gente fala desse darwinismo social que eu citei para vocês aí, isso foi um exemplo de uma interpretação muito equivocada, né, quando a gente fala na teoria da seleção natural de Charles Darwin.
todo mundo aqui já ouviu falar de Charles Darwin, né? A teoria lá das girafas, né? Das girafas que vão esticando o seu pescoço, né? Para alcançar as folhas mais altas das árvores, e elas foram se desenvolvendo. Então, segundo o próprio Charles Darwin, aí ele fala que as espécies de animais e vegetais elas apresentam características naturais, é, mas que elas são adaptadas ao meio para poder sobreviver, né? Vamos dizer assim. Né? E elas já têm condições, assim, inclusive, né, para reproduzir, repassar suas características aos descendentes ao longo do tempo. Agora, já as espécies, no caso aí, que elas não apresentam características, a função dessas espécies é serem extintas, né? Uma vez que elas vão ter dificuldade para reproduzir ou para evoluir. Então, esse, basicamente, na mentalidade dos europeus, seria aproximadamente aí o mecanismo que explicaria a evolução das espécies ao longo do tempo. Então, só que de uma forma bem errada, né, alguns teóricos aplicaram, no caso aí, essa teoria naturalista para, inclusive, vir justificar a dominação dos grupos humanos por meio aí da supremacia econômica. Então, segundo eles, haveria os mais evoluídos, teria as pessoas que seriam mais adaptadas ao meio, né, que deveriam permanecer, inclusive, por parte das suas características físicas e sociais aí nas próximas gerações, outros que deveriam se ajustar ao meio que estava sendo imposto ou desaparecer de vez. Então, a gente pode dizer que não é preciso dizer, né, que para as potências econômicas da época, os povos mais evoluídos eram eles mesmos. Ou seja, porque os povos africanos, os povos asiáticos, eles deveriam se adaptar às condições que eram impostas ou eles deveriam ser literalmente eliminados, né? Então, isso era uma visão que eles colocavam como, cientificamente falando, baseada no darwinismo social, mas era uma visão totalmente errada, né? Uma visão deturpada, por exemplo, o que era uma visão deturpada que eu falo para vocês? Porque sobre aquelas pessoas que, no caso, eram considerados colonizadores, eles deram origem assim, eles deram a ideia assim, né? Que os seres humanos, eles podem ser divididos em raças, né? Então, de acordo com as suas características, sua etnia, religião, cor da pele, tipo de cabelo, né? Olho, nariz, boca. Então, só que isso foi um conceito que foi sustentado até um determinado momento em que as raças se encontravam subjugadas, né? Que no caso essas raças, as mesmas poderiam ser classificadas como raças inferiores, enquanto as potências industrializadas seriam superiores. Então isso acabou que reforçando para os europeus uma concepção muito eurocêntrica, né? O que seria essa concepção eurocêntrica? Seria uma ideia centrada e concentrada dos próprios países europeus, né? Ou seja, a ideia de que a Europa e os habitantes que representavam os países europeus havia evoluído muito mais entre os seres humanos se fosse comparar eles com outros povos aí, isso mediante a liderança da sua política, da sua cultura, né? Então, de acordo com essas concepções aí, o imperialismo podia até mesmo chegar com uma ação positiva, inclusive para os europeus, né, para auxiliar os povos que eles consideravam, né, menos evoluídos, né, e pudesse melhorar também aí a busca pelo desenvolvimento tanto econômico como cultural também. Então, pessoal, essa ideia de eurocentrismo, né, pode ser chamada também de etnocentrismo, porque é uma outra forma da gente poder nomear não somente a forma como as pessoas vivem na Europa, né, nessa época, inclusive, eram consideradas como pessoas mais superiores, né, comparando aos outros povos, como também a cultura desenvolvida naquele continente ao longo dos séculos, que isso, inclusive, posteriormente foi enviada, né, de forma muito rápida para outras regiões. Então, essa mesma cultura ela está presente, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está presente no Canadá, na Austrália, e apesar de não serem, né, países europeus, eles têm traços culturais aí que são muito semelhantes ou que têm culturas semelhantes, né? Então, o etnocentrismo, por exemplo, é uma concepção que é dada a superioridade de outras culturas sobre as outras. Então, essas ideias aí, inclusive, foram ideias que foram disseminadas, foram implantadas tanto aí nas colônias africanas e asiáticas, sob influência e controle dos europeus,
quanto pela América também, que foi formada a partir de países independentes. Então, isso ocorre por meio de um sistema que nós chamamos isso de sistema escolar, né, da imposição, por exemplo, através da cultura das músicas, dos hábitos de consumo, os padrões de alimentação, costumes religiosos, a forma como essas pessoas se vestem, as técnicas de construções de habitações. Então, todo esse contexto a gente fala que configurou uma nova ordem aí chamada de imperialismo cultural. Então, nesse contexto, a Divisão Internacional do Trabalho, chamada de DIT também, ela traz aí uma imposição cultural aonde ela cumpre o papel de manter o restante do mundo dependente dos europeus. Então, ou seja, no consumo de bens materiais e culturais, na importação das ideias, dos modelos sociais, entre outros. A partir disso daí, então, né, desse imperialismo cultural, né, nós temos o desenvolvimento a partir da expansão do meio técnico, no período do imperialismo. Então, como a gente viu lá no primeiro capítulo, lá, né, a industrialização foi a principal responsável pelo surgimento do meio técnico, né? Ou seja, foi a principal responsável aí por formar um meio geográfico com objetos técnicos, né, que são objetos que ficam interligados, inclusive, a sistemas, né, principalmente de transporte, de energia, de comunicação. Então, esses sistemas técnicos, por exemplo, aí, eles passam a ser produzidos e eles passam a ser inseridos também pela tecnologia industrial. Por isso que eles podem ser entendidos, então, como consequência da própria industrialização. Então, ou seja, se tem uma descoberta, a tendência dela é ir, ao longo do tempo, ir sendo aperfeiçoada. Então, dentro dessa expansão dos sistemas técnicos, aí ele foi se tornando cada vez mais fundamental para o crescimento das indústrias. Então, por exemplo, para transportar as matérias-primas dos locais de origem até as indústrias, né, e depois, posteriormente, isso ser distribuído dentro do mercado de consumidor, foi necessário aperfeiçoar, por exemplo, o sistema de transporte. Né? Então, o sistema de transporte precisava ser mais ágil, precisava entregar em menos tempo. Então, da mesma forma, para agilizar o comércio em escala internacional, foi fundamental também trazer essa modernização dos sistemas de comunicações. Então, aí é onde que entra a questão do fornecimento de energia, né, que é algo que passa a ser indispensável tanto para as indústrias que fabricam os produtos, quanto quem consumia. Destaca-se também a questão aí do desenvolvimento de barcos, os trens que são movidos a vapor, nós temos as construções dos portos também, as estradas de ferro, e já posteriormente, na segunda metade aí do século XX, já começa a ganhar mais importância a construção do sistema de telefonia. Inclusive, o sistema de comunicação, né, foi uma geração de distribuição aí para melhorar o fornecimento, inclusive, né, de compra e venda entre os países. Fora que a geração e a distribuição de energia elétrica também e os transportes rodoviário, aeroviário também precisaram passar aí por um processo, né, de melhoria e sofisticação para poder atender todo mundo. E vale a gente ressaltar também que é muito importante, não se torna indispensável a gente entender que a construção desses sistemas, tanto de transporte como de comunicação, não se limitou apenas às fronteiras entre os países industrializados, isso de forma interna, tá? Porque, ao contrário da antiga DIT, né, da antiga Divisão Internacional do Trabalho, o transporte de matéria-prima e mercadorias em diferentes regiões do mundo, né, exigiu que esses sistemas técnicos foram expandidos também para os países não industrializados. Então, a gente costuma dizer assim, ó, que nos domínios imperiais e nos países independentes, a parte desses países vem assumindo a função de países agroexportadores na antiga Divisão Internacional do Trabalho, e aí passa a ser construído várias infraestruturas de transporte para proporcionar, inclusive, o contato com o mercado mundial. Um exemplo disso são os casos do Brasil e da Índia, né, que está no final do século XIX e início do século XX. Era uma colônia britânica importante, fornecedora de algodão in natura para as indústrias inglesas, e já o Brasil era considerado assim, um país politicamente independente. Né? Então, tanto na sua economia, como no mercado britânico, que nessa época já comprava café, que era o seu produto principal de exportação na época,
E assim, e para integrar as regiões produtoras desses países, né, aos compradores e vendedores ingleses, foram construídos vários sistemas rodoviários nessa época para poder agilizar o escoamento aí da produção. Então, nós temos que considerar o quê? Que desses sistemas técnicos, né, em países chamados de países agroexportadores, se deu por meio de investimentos, onde as empresas, né, parte de países totalmente industrializados. Então, se a gente for falar especificamente em relação ao nosso país e à Índia, a construção, né, dessa rede ferroviária, assim como outras infraestruturas que a gente tem aí, ela vem contando principalmente com a participação do próprio capital britânico, né? Porque, ou seja, no caso, o país era o principal detentor aí dos domínios das técnicas industriais. Então, o custo para a implantação desse sistema era pago com os recursos gerados, que vinha pela exportação dos produtos primários aqui do Brasil, né? Então, a gente pode dizer assim que, mediante o imperialismo, a divisão internacional do trabalho contribui principalmente para a expansão do meio técnico, né, para países não industrializados, considerados também colônias, né, que foi levando a certa maneira a modernização, o aumento da produtividade desses lugares. E aí vale a gente ressaltar também que é muito importante a gente observar a questão também das instalações de infraestruturas técnicas dos países agroexportadores, que inclusive, desculpa, que inclusive só vem acontecendo assim em função das demandas dos países industrializados. Então, é uma necessidade de garantir assim que as matérias-primas venham a surgir a partir dos novos mercados, né? Que venha sendo impulsionada a partir de certos tipos de investimentos. Pessoal, uma pausa. Até aqui tá ok? Sim. 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 Posso começar as perguntas então? Gente, então vamos lá. Então, antes da gente entrar na parte da terceira revolução industrial, né, que é que nós vamos falar agora, eu queria falar um pouco da parte histórica. Lembrando que é muito conteúdo para a gente ver. Hoje eu acho que a gente tem 2 aulas, né? Se eu não me engano. Muita coisa para a gente ver ainda. Então vamos lá. Então, antes de eu começar a falar um pouco aí sobre a terceira revolução industrial, nós vamos falar um pouco agora do que vocês conseguiram achar aí de objetos nas casas de vocês, né? Quem tem, claro, falei que era quem tivesse, né? Para a gente começar a falar um pouco sobre a terceira revolução industrial. Que no caso é basicamente a revolução que a gente vive hoje. Quem gostaria de começar e apresentar aí? Vamos lá, gente? Reinaldo, eu posso mostrar se você quiser. Pode começar por você, então. Eu até ia mostrar a televisão, só que a webcam não estica para chegar à tela. Ela tá literalmente aqui do lado da parede, mas não chega. Tá bom. Se quiser mostrar o seu objeto aí que você tem aí. Tá, pera. Ó, eu tenho esse ferro de passar roupa antigo. É muito pesado. Dá pra ver? Dá só uma afastadinha nele para o pessoal ver melhor. Muito pesado. Deu uma travada aí, Tamires? Gente, acho que a internet da Tamires aí travou.
Você achou É a, muito pesado. você achou a procedência histórica dele aí, ô Tamires? Gente, eu acho que a Tamires está com problemas na internet, mas só contribuindo aí para a pesquisa rápida dela aí, a gente pode dizer assim, pessoal, que esses ferros, né, modelos mais antigos aí de passar roupa, que eram os famosos ferros à brasa, né? Utilizava-se brasa para passar, não sei se alguém já teve contato de pegar eles, mas são considerados ferros bem pesados. E eles surgiram basicamente aí, se eu não me engano, acho que a partir do século VI aproximadamente aí, já existiam esses ferros aí. Só no final do século XIX, na verdade, que foram surgindo aí outras variedades deles também. E aí, posteriormente, foi surgindo as outras variedades de ferro, né? Como ferro de lavadeira, de água quente, né? De gás, de álcool, entre outras coisas. Agora, sim, no ano de 1882, né, o norte-americano Henry Sally, ele foi o principal responsável, né, por criar e patentear o ferro elétrico. Aí, posteriormente, algum tempo depois, lá no ano de 1926, é que surge aí o ferro a vapor, né, também, que veio contribuindo também. Então, é um objeto aí extremamente muito antigo, né? Rodrigo, você quer falar um pouco da máquina de escrever para a gente? Fala, só que como eu tô no computador, não vai dar pra mostrar a foto. Tá, mas deixa eu ver se eu consigo. Pelo menos aqui aí você fala, tá? Aqui fica mais fácil. Aí, deixa eu ajudar aqui. Pronto. Se quiser falar, pode falar. A máquina de escrever que eu tenho aqui é da empresa Olivetti, modelo Linea 98. Esse modelo foi criado em 1971 e a empresa foi criada para ser uma empresa de escrever por Camilo Olivetti em 1908. E hoje ela é uma empresa pequena que só faz para pequenos escritórios. A empresa não se adequa à modernidade de hoje em dia. No caso, eles substituíram a máquina de escrever por computadores, né? Sim. Bacana. É engraçado como a gente tem esses objetos em casa e às vezes a gente não sabe a procedência histórica. Que data que você falou que foi criada essa máquina de escrever aí? 98? 71. 71. Entendi, bacana. Pessoal, outra pessoa que trouxe alguma dessas curiosidades que a gente pediu na aula passada? Ninguém mais, gente? Ô, Reinaldo, eu tenho um relógio antigo aqui. Tem como você mostrar pra gente aí, João Vitor? Vou mostrar aqui, peraí. Tá. Nossa, aquele de pêndulo ainda, que legal. Chega mais perto aí, deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Esse relógio aí, ele toca aquela badalada quando ele dá o certo horário? Toca. Ele faz um barulho aí. Esse aí tem que dar corda ou não? Tem. Todo dia. Todo dia tem que dar corda nele. Ah, que Aham. legal. A caixa dele é de madeira, né? Aham. Você tem a pesquisa dele aí que você fez ou não?
Ô, Reinaldo, eu só sei que ele foi feito mais ou menos em 1960, 60 e pouco. Mas O resto, você não conseguiu achar o quem inventou, não? não achei não. Deixa eu ver se eu acho aqui. E olha só que legal, gente. Esse relógio que o João Vitor mostrou aí, o relógio de pêndulo, ele foi, né, ele foi criado basicamente aí. Ele foi estudado por Galileu Galilei, no século XVI, mas a invenção dele mesmo foi atribuída a Christian Huygens, né, em 1656, na cidade de Haia, na Holanda. Então, para vocês verem aí, olha, tanto que isso é antigo. E às vezes a gente tem acesso a algumas coisas, né, que a gente não sabe quem inventou, quem estudou e aonde a participação histórica que está nisso daí. Alguém tem mais alguma coisa aí que gostaria de mostrar? Uma TV? Esse relógio seu aí não tem marca não, né, ô João Vitor? Não, tem não. Beleza. Gente, alguém quer mostrar mais alguma coisa? Nada, eu tenho uma máquina aqui em casa de costura, sabe? Aquelas antigas. Peraí, não Só entendi. que ela é muito pesada. Não consigo mostrar. Dá para mostrar? Eu vou ver se eu consigo carregar ela. Não é pesado? O pessoal, ninguém mais tem nada antigo aí em casa aí para mostrar, não? Todo mundo Eu tem vou alguma coisa antiga em casa aí para mostrar. ver se eu Ô, Reinaldo, eu tenho, só que tá guardado. Aí eu não consigo mostrar. Mas o que é o seu? O meu, eu tenho uma máquina de costura também. A máquina de costura? Inclusive, uma das máquinas de costura mais antigas, assim, pelo menos que eu lembro, que eu tenho contado, é aquelas da marca, acho que é da Elgin, ou Elgin, chama-se a máquina. Os modelos bem antigos mesmo, aquela de você tem que pedalar assim para ela costurar. Não sei se vocês já Ah, tiveram acesso. Eu não sei se é a que vocês têm aí, né? Se é da mesma. Eu nem tenho nada antigo na minha casa, não. Certeza? Juro. Nada, Samira. Nada, 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 nada. Ai, gente, Nadinha. todo mundo Juro tem uma mesmo, coisa. nada. Todo mundo tem uma coisa antiga em casa. A única coisa antiga que eu tenho aqui são meus pais, no caso. E eu, assim, a super antiga. Mas assim, quando a gente fala coisa antiga, por exemplo, às vezes, observe tem que ser relativo. Por exemplo, se você tiver vamos colocar assim, se tiver uma cafeteira aí na sua casa de 10 anos atrás, talvez essa empresa de 10 anos atrás que fabricou essa cafeteira, ela faliu. Mas você tem a cafeteira, entendeu? E quando eu falo trazer objetos antigos, não é só pegar objeto antigo lá do século VI, gente. É para a gente fazer uma comparação de como o meio técnico científico ele vai modificando as coisas, né? E a proposta principal é ir melhorando isso. Então, por exemplo, em algum momento da vida de vocês, vocês imaginavam que existiam os relógios smartwatch? Tem um monte de função aí? não. Não, né? Eram coisas, por exemplo, que a gente via aí nos desenhos animados, nos filmes futurísticos, a gente via. Mas na prática real mesmo, a gente nunca imaginava que a gente teria acesso a essas coisas aí, né? Então são coisas aí para gente refletir um pouquinho. Bom, gente, eu esperava que mais gente ia trazer mais coisas, né? Mas Reinaldo, eu também tenho. o que é o seu, Felipe? Eu tenho um fogão.
fogão? Dá para você mostrar? Qual que é a marca desse? Nossa, esse daí é bem antigo, hein? Qual que é a marca desse daí? Qual que é a marca do seu fogão? Eu não sei, aqui não tem. Tem não? Mas esse daí você usa ou tá aí só guardado mesmo? Ele funciona. Nossa, esse aí é antigo, viu? A marca, como fala assim, o design dele, né, é bem antigo também. Bom, gente, então dando continuidade aí, para a gente entrar um pouco aí na parte da Revolução Industrial, a gente tem que lembrar o seguinte, que os objetos que fazem parte do meio técnico, né, baseando-se na terceira Revolução Industrial, começa a surgir basicamente a partir de meados do século XX, né? É o período em que a ciência ela permite desenvolver inovações em um ritmo jamais visto. Hoje, né, o mecanismo científico está tão acelerado que quando você pensa que já comprou alguma coisa que é novidade, né, daqui um mês já surge um outro modelo, uma versão melhorada e mais cara, né, daquilo que você possui. E nós somos induzidos pelo que nós chamamos de consumismo a partir da publicidade. Então, por exemplo, tantas novidades, né, a partir aí do século XX, fez com que muitos estudiosos passassem a identificar aí esse período como terceira revolução industrial, chamada também de revolução técnico-científica. Por exemplo, tem pessoas, de modo geral, né, que às vezes elas são, vamos dizer assim, por exemplo, no campo da tecnologia, vamos dizer assim, às vezes as próprias empresas de softwares, né, elas obrigam o ser humano em si a trocarem, né, vamos dizer assim, a trocarem os seus aparelhos celulares, por exemplo, por uma versão melhorada, porque já vai existir aplicativos, vai existir novos sistemas que, de acordo ali com o número de série do seu Android, esse aplicativo ele não funciona. Né? Eu lembro que teve uma época que saiu uma notícia assim, que quem tinha aparelhos celulares Android, que era 2.1, 3.1, uma coisa assim, o WhatsApp não ia funcionar mais, né? E aí eu sei que as lojas em gerais assim elas racharam de vender aparelho celular novo porque, né, ninguém queria ficar sem o WhatsApp, né? Ninguém queria ficar sem aí essa mobilidade. Eu vou dizer para vocês que quando surgiu aí o WhatsApp, né, eu ainda fui muito relutante, resistente em ter um aparelho desse tipo que suportava, né, esse tipo de aplicativo. Eu acho que depois que o WhatsApp saiu, eu ainda fui obter um aparelho Android, acho que depois de 1 ano e 6 meses ainda. Até então eu não tinha o WhatsApp e era algo assim que não me fazia falta. E eu achava engraçado, por exemplo, quando as pessoas me perguntavam, você tem o WhatsApp? E eu falava, não, só tenho o número de telefone. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente se vê obrigado a acompanhar aí vamos dizer assim, o rastro da modernidade. Ou você segue conforme o mundo está evoluindo, ou, no fim das contas, você vai ficando, né, para trás e vai ficando esquecido. Bom, pessoal, vou dar uma pausa aqui agora. A gente tem mais uma... Acho que a gente tem mais uma... Hoje a gente não tem, né? Acho que é só quarta-feira. Mas na quarta-feira a gente continua, então, sobre esse assunto. E para quem não apresentou nenhum objeto hoje, por favor, não esqueçam de procurar aí ou pesquisar na internet e apresentar para a gente aí na quarta-feira. Certo?
Dá um abraço para vocês, boas aulas e ótimo começo de semana. Tchau, tchau, pessoal.